Tenho 83 anos e estou prestes a te dizer algo que ninguém gosta de dizer porque soa direto demais. Nem seus amigos, nem seu pastor, nem seu terapeuta, nem as senhoras simpáticas que postam frases sobre gratidão. Eles não vão dizer isso porque é doloroso e porque deixa as pessoas nervosas. Eu vou dizer mesmo assim. A maioria de nós vive como se tivesse para sempre, e não temos. E ainda pior, esta é a parte que me mantém acordada algumas noites. Vivemos como se fôssemos lembrar de valorizar as pessoas mais tarde, embora mais tarde tenha o péssimo hábito de nunca aparecer. Sou viúva. Perdi o Vincent há 15 anos depois de 46 anos de casamento. Sobrevivi a amigos com quem eu achava que envelheceria. Eu vi meus 5 filhos, David, Linda, Sarah, Emma e Michael, construírem vidas que nem sempre têm espaço para mim do jeito que eu imaginei. E tive a minha própria dignidade arrancada até o osso, depois que uma queda catastrófica me deixou no chão por 11 horas, incapaz de alcançar meu telefone. Então, quando eu te digo isso, não estou falando de teoria, estou falando de experiência vivida, de vergonha, de arrependimento e de um tipo de clareza que só aparece quando a vida já levou o que você achava que era garantido. E olha, eu não estou aqui para te deprimir, estou aqui para te acordar. Há 2 coisas que eu preciso que você mantenha na sua mente enquanto me ouve. Primeiro, você pode amar alguém e ainda assim dar essa pessoa como certa. Segundo, você pode jurar que vai mudar depois de uma tragédia e ainda assim escorregar de volta direto para o piloto automático. Eu fiz isso. Deixa eu te dizer quando eu realmente aprendi essa lição. Não aos 80, não aos 70. Eu a aprendi jovem o bastante para que isso devesse ter mudado a minha vida inteira. E ainda assim levei décadas para realmente entender o que ela estava tentando me ensinar. Eu tinha 34 anos quando tive meu primeiro verdadeiro momento de acordar. Vincent e eu ainda estávamos criando filhos. A casa era barulhenta naquela época. Mãos pegajosas, trabalhos escolares, contas no balcão, jantares que esfriavam porque alguém precisava de alguma coisa. Eu me lembro de uma noite de quinta-feira. Eu me lembro porque eu tinha feito um assado e ele estava seco como poeira por ter ficado tempo demais no forno. Eu estava cansada e irritada, e Vincent entrou e disse: "Cheira bem aqui", como se ele estivesse tentando ser gentil. E eu explodi com ele. Eu disse: "Se cheira bem, você pode cozinhar da próxima vez." O rosto dele mudou, não com raiva, só fechou. Ele pegou o prato dele, sentou à mesa e comeu em silêncio. As crianças ficaram quietas, porque elas podiam sentir. Você sabe como as crianças conseguem sentir uma mudança de humor mais rápido do que os adultos? Elas sentiram. Mais tarde naquela noite, eu fui ao banheiro e olhei para mim mesma e pensei: o que eu estou fazendo? No que eu estou me tornando? Preste atenção a este detalhe porque ele vai importar mais tarde. Vincent não gritou de volta. Ele não me puniu. Ele só ficou quieto. E eu percebo agora, aos 83, que aquele silêncio foi ele dando um passo para longe de mim emocionalmente, para não dizer algo que ele não poderia retirar. Eu fui para a cama e disse a mim mesma: amanhã eu vou pedir desculpas. Amanhã eu vou fazer melhor. E então o amanhã chegou, e as crianças precisavam de café da manhã. E o telefone tocou,
e o mundo começou a me empurrar para frente de novo. Eu não pedi desculpas, não naquele dia. Eu deixei passar, eu deixei virar normal. E o que eu não entendia naquela época era isto: o perigo não é um momento ruim. O perigo é o quão rápido um momento ruim vira um hábito, porque a vida continua andando e você continua pretendendo consertar isso. Vincent e eu tivemos anos bons e tivemos anos difíceis. Tivemos um período nos nossos 40 e 50 em que eu honestamente não sabia se a gente ia conseguir. A gente não falava sobre divórcio em boa companhia, mas vivíamos perto o bastante disso para que eu sentisse. Nós reconstruímos, nós aprendemos a ser mais gentis, nós aprendemos a parar de fazer placar. Então, quando as pessoas falam sobre casamento como se fosse uma longa lua de mel, eu quase rio. É trabalho, e é atenção, e é escolher a pessoa de novo. E de novo, mesmo quando você está irritado e cansado. Então, Vincent morreu. E eu vou te dizer algo que ainda faz meu estômago despencar. Ele não levou todas as minhas palavras não ditas com ele. Eu disse, eu te amo. Nós fazíamos isso, nós fomos bons nisso no final. Mas ele levou outra coisa. Ele levou todos os dias comuns que eu não notei. Ele levou todos os momentos que eu tratei como se fossem garantidos. E uma vez que ele se foi, esses momentos comuns viraram a única coisa que eu queria de volta. Eu quero que você me ouça com clareza. Não são os grandes dias que você sente mais falta. É a noite de terça-feira. É o som de uma chave na porta. É alguém perguntando: você trancou? É a segunda xícara de café na sua frente. São as briguinhas idiotas que você daria qualquer coisa para ter de novo. Depois que ele morreu, eu fiz promessas a mim mesma. Eu disse que não desperdiçaria meu tempo. Eu disse que estaria presente. Eu disse que pararia de me preocupar com coisas bobas. Eu disse que colocaria os relacionamentos em primeiro lugar. E sabe de uma coisa? Eu quebrei essas promessas. Não porque eu sou má, porque eu sou humana. Humanos esquecem, humanos se desviam, humanos escorregam de volta para velhos sulcos e chamam isso de estar ocupado. E é aqui que a história fica pesada. Porque o momento que finalmente enfiou a lição nos meus ossos não foi a morte do Vincent. Foi a minha queda. Foi estar sozinha na minha própria casa, a casa que eu lutei para manter, e perceber quão rápido a vida pode te reduzir a um corpo no chão. Eu caí de tarde, o sol ainda estava alto. No momento eu estava em pé, no momento seguinte eu estava no chão. Eu bati forte, eu tentei me empurrar para cima e não consegui. Eu conseguia ver meu telefone na mesinha lateral e ele poderia muito bem estar em outro estado. No começo eu disse a mim mesma: você vai ficar bem, só descanse, deixe a dor assentar, tente de novo em 1 minuto. Então minutos viraram 1 hora, depois 2. Eu comecei a falar em voz alta para me impedir de entrar em pânico. Eu disse: ok, Laura, pense. Eu tentei me arrastar pelos cotovelos como eu tinha visto alguém fazer na televisão. Não funcionou. Meu ombro parecia que estava pegando fogo. Minhas pernas tremiam. Minha boca ficou seca. A casa estava silenciosa demais. Aquele silêncio não parecia pacífico. Parecia que o mundo tinha seguido em frente sem mim. Eu estava envergonhada. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. E então o telefone tocou. Eu ouvi. Eu ouvi meu toque ecoando naquele cômodo. Eu não conseguia alcançá-lo. Eu nem conseguia ver quem era. Parou. Depois tocou de novo mais tarde. Depois, nada.
Você não está pronto para o que vem a seguir. Em algum momento, deitada ali, eu comecei a pensar em todas as vezes em que eu estive fisicamente presente com pessoas, mas mentalmente em outro lugar. Todas as vezes em que um dos meus filhos falou comigo e eu ouvi pela metade enquanto mexia uma panela. Todas as vezes em que um neto me mostrou alguma coisa e eu disse, enquanto eu estava pensando em outra coisa. Porque deitada naquele chão, eu entendi o que ausência realmente é. Não é sempre sair de casa, é sair do momento. Mais tarde, eu descobri que Emma tinha passado porque ela teve um pressentimento. Foi isso que ela me disse, um pressentimento. Ela abriu a porta, chamou meu nome e quando eu não respondi, ela me encontrou. O rosto dela desabou. Ela ficava dizendo, Mãe, por favor, não morra. Por favor, não morra. Como se eu já estivesse meio indo embora. E foi aí que tudo desmoronou na minha família. Os 5 filhos vieram para cima de mim com soluções. Eu ainda estava roxa, ainda tremendo, ainda humilhada. E eles ficaram na minha sala como um comitê. David disse, você não pode viver assim. Linda disse, isso é sério, mãe. Você poderia ter morrido. Sarah diz, deixa a gente te ajudar, por favor. Michael ficou quieto, mas eu vi o maxilar dele trabalhando como se ele estivesse segurando alguma coisa. Emma chorou. E quando Emma chora, eu sinto como se eu estivesse sendo acusada, mesmo quando ela não quer dizer desse jeito. Eles queriam Middlebrook. Só por um tempinho, eles disseram, só para se recuperar, só para ficar segura. Eis a questão. Segurança pode ser uma coleira, se você deixar. Eu fui para Meadowbrook por 30 dias e eu vou ser honesta. Havia pessoas boas lá. Havia cuidadores gentis, havia enfermeiras que tentavam. Mas o sistema não me via. O sistema via um risco de queda. Eu sentei numa sala comum e assisti a uma televisão berrando alguma coisa que ninguém estava assistindo. Eu vi mulheres estacionadas em cadeiras de rodas como móveis. Eu ouvi alguém chamar por ajuda e receber em 1 minuto. Eu esperei em 1 minuto virar minutos de verdade, depois meia hora. Eu senti meu orgulho encolher. Eu senti minha voz encolher. Eu senti a mim mesma começar a obedecer só para evitar ser rotulada de difícil. Espera, fica pior. Eu percebi que se eu ficasse, meus filhos relaxariam. Eles diriam a si mesmos que tinham me resolvido. E quanto mais tempo eu ficasse, mais fácil seria para eles dizerem: viu? Ela está bem lá. É assim que acontece. Não com crueldade, com conveniência. Então eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não iria sonâmbula para o resto da minha vida. E isso me traz a lição que eu gostaria de ter aprendido décadas antes. Aquela que a mulher de 103 anos naquela outra história aprendeu e continuou tentando repetir para si mesma. Não é suficiente acordar uma vez. Eu tenho que acordar e voltar. Acordar e voltar. De novo e de novo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com voltar. Eu voltei para a minha casa, mas eu também voltei para a responsabilidade. Eu me livrei dos tapetes. Eu instalei barras de apoio. Eu coloquei luzes mais fortes no corredor. Eu movi meus móveis para que houvesse caminhos livres. Eu pratiquei levantar devagar, em vez de me apressar como eu costumava. Eu mantive meu telefone no meu corpo,
não numa mesa. Eu estabeleci ligações de checagem que não pareciam vigilância, só pontos de contato. E depois daquela queda, eu comecei a anotar coisas, só para mim, regrinhas, lembretes pequenos. O que fazer se eu me sentir tonta? Quem ligar primeiro? O que eu me recuso a aceitar quando eu estou com medo? Eu não achei nada demais. Eu não sabia na época, mas minha neta Claire encontrou aquele caderno depois e disse: Vovó, isso é um guia de sobrevivência. Ela me ajudou a colocar isso online. Ela chamou de O Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda acho estranho, honestamente. Mas isso é uma história para o fim deste vídeo. Eu voltei para a presença também. Eu comecei a notar quando eu estava me desviando, quando eu estava rolando a tela em vez de escutar, quando eu estava preenchendo o silêncio com barulho porque o silêncio me assustava, quando eu estava ligando para os meus filhos não para me conectar, mas para acalmar meu próprio pânico. Honestamente, eu tive que admitir que parte da minha solidão foi feita por mim mesma. Nem toda. Parte disso é só o preço de sobreviver às pessoas. Mas parte veio de eu agarrar a atenção em vez de construir uma vida em que eu conseguisse aguentar viver dentro. Então eu fiz para mim uma prática. E sim, parece simples. É simples. Também é difícil. Toda vez que eu me pego correndo numa conversa, eu paro. Eu volto. Eu digo, me diga de novo. Toda vez que eu me pego pensando, eu faço isso depois. Eu pergunto, e se depois não vier? Toda vez que eu sinto aquele velho piloto automático, limpar a cozinha, checar as notícias, me preocupar com o que eu não posso controlar, eu volto para uma pequena coisa que eu posso fazer agora. Eu ligo para alguém que eu amo. Eu saio e sinto o ar. Eu me sento com meu chá e realmente sinto o gosto. Eu olho para a foto do Vincent e eu me deixo lembrar dele sem transformar isso em punição. Porque aqui está a verdade cruel que eu aprendi tarde demais. O arrependimento que mais dói não são os grandes erros, são as pequenas ausências. É estar lá, mas não estar lá. Eu vi isso com meus netos. Claire vem e ela se senta, e ela olha para mim quando eu falo. Ela faz perguntas, ela percebe. E isso me preenche de um jeito que eu não consigo explicar. E eu também tive visitas em que alguém sentou no meu sofá e ficou olhando para o telefone enquanto eu falava. Eu não gritei, eu não fiz sermão. Eu só vi isso acontecer e pensei, um dia você vai se lembrar disso e vai doer. E olha, eu não estou dizendo que telefones são malignos. Eu estou dizendo que atenção é amor. Isso é o que eu aprendi aos 83. Atenção é amor na sua forma mais prática. Então, se eu pudesse voltar e falar com o meu eu mais jovem, a mulher que explodiu com Vincent por causa de um assado seco, a mulher que achava que tinha tempo, a mulher que acreditava que mudaria amanhã, eu diria isso: você vai esquecer, você vai se desviar. Você vai sonâmbula por dias que você não pode recuperar. Mas o seu trabalho é perceber e voltar. Perceber e voltar. Não perfeitamente, persistentemente. E agora eu vou terminar onde eu preciso terminar, porque esta é a parte a qual eu fico voltando. Um dos meus filhos, David, me ligou de novo esta semana e disse: Mãe, você precisa tirar aquele livro. É embaraçoso. Você está expondo coisas da família. E eu fiquei quieta depois que nós desligamos, porque parte de mim quer paz,
mais do que eu quero estar certa. Parte de mim quer que meus filhos me aprovem, ainda hoje. E é aí que eu tenho que fazer minha escolha de novo. Eu tenho vergonha de estar vendendo alguma coisa aos 83. Eu realmente tenho. Eu não me propus a colocar nada online. Eu escrevi aquelas notas porque eu estava com medo e eu não queria acabar presa em Meadowbrook de novo. Mas mulheres continuam me escrevendo, me dizendo que se sentiram vistas pela primeira vez em anos. Elas me dizem que usaram minhas regras para lutar pela casa delas. Elas me dizem que pararam de pedir desculpas por querer independência. Então, eu vou dizer isso de forma simples. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje chegou até você, clique agora, não espere. E se você ainda está aqui comigo, deixe um like. Isso me diz para continuar quando eu fico tentada a ficar quieta, para manter a paz. Eu leio todo comentário que você deixa, cada um. Se você tem vivido com arrependimento, ou medo, ou pressão da família, me diga o que está acontecendo. Eu estou aqui. Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e eu te digo a verdade, porque mais tarde nunca chega, e eu não quero que você caminhe sonâmbulo pela vida que você ainda tem.